Já tem mensagem na live falando sobre ditadura da toga, parabenizando o Gilmar Mendes. Esse é o assunto da quinta-feira. Nós começamos o jornal falando sobre a medida adotada de forma monocrática por Gilmar Mendes para limitar a fiscalização dos pedidos de impeachment contra os ministros do STF. Vamos entender qual é a repercussão entre os parlamentares aqui do Paraná sobre a decisão de Gilmar Mendes. No despacho, o ministro suspendeu vários artigos da lei de impeachment, uma lei de 1950. Em especial, o que ele alterou foi ali a possibilidade de que qualquer pessoa teria a prerrogativa de pedir o afastamento de magistrados da Suprema Corte. Na prática, agora isso significa que nem parlamentares podem denunciar um ministro do Supremo e pedir a abertura, por exemplo, de um processo de impeachment no Senado contra um ministro. A decisão foi monocrática, não passou pela avaliação dos demais ministros e define que somente o Procurador-Geral da República é quem pode pedir o impeachment de um ministro do Supremo. Isso agora vai ser levado também ao plenário virtual do STF para ser ou não referendada entre os dias 12 e 19 de dezembro, mas por se tratar de uma decisão monocrática, ela já tem validade temporária e lá, entre 12 e 19 de dezembro, vamos entender se será mantida ou não pelos demais ministros. Algumas horas depois de proferir a liminar, o ministro do Supremo sofreu várias críticas, seja da classe política, de forma geral, ou até mesmo dentro do meio jurídico. Representantes da bancada paranaense em Brasília também se posicionaram sobre essa decisão de Gilmar Mendes. Vamos começar aqui, então, registrando como Câmara e Senado do Paraná falaram sobre esse assunto. Sérgio Moro, do União Brasil, foi um deles. Vamos conferir aí o que ele disse sobre o assunto. A decisão do ministro Gilmar Mendes, monocrática, de praticamente impedir que qualquer cidadão possa apresentar um pedido de impeachment de ministro supremo é inaceitável. Ninguém está acima da lei. E o cidadão pode pedir impeachment até de presidente da República. Por que não de ministro do STF? Invalidar uma lei que é de 1950, que nunca ninguém questionou por esse motivo. Olha, na primeira Constituição brasileira, de 1824, ainda no Império, se dizia que o imperador era imune, que ele não poderia jamais ser responsabilizado pelos seus atos. Nós não queremos 11 imperadores do Brasil, nós queremos 11 ministros supremos, submetidos à lei como todo e qualquer outro cidadão, assim como os senadores, assim como os deputados, assim como o presidente da República. Ninguém pode ser blindado das consequências do seu ato. Espero que essa decisão não seja confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas se for, o Senado vai ter que reagir e modificar a legislação. Esse foi o espírito da sessão dessa tarde, o posicionamento de todos os senadores presentes, inclusive o meu. Ninguém está acima da lei. Essa é a fala, então, de Sérgio Moro. Também temos aqui o registro do pronunciamento do senador Flávio Arnes, do PSB. Ele disse que a medida fere prerrogativas do Legislativo. A decisão, por enquanto monocrática, de um ministro sobre os processos de impeachment dos magistrados do STF fere gravemente as prerrogativas do Legislativo. Essa decisão teve o poder de unir todos os senadores e senadoras, causando uma reação contrária e explícita. Ninguém está acima da lei e ninguém deve usar de seu poder para legislar, inclusive a favor da própria instituição. Essa decisão, a meu ver, fez com que o rito do impeachment em relação a ministros da Corte, já amplamente discutido esse rito em comissão especial no Senado Federal e com a participação do próprio Supremo Tribunal Federal, seja finalmente concretizado. O deputado Tadeu Venere, do PT, disse que é contra essa decisão de Gilmar Mendes, assim como o deputado Stefanes Júnior, do PSD, e a deputada Luísa Canziani, do PSD também. Ela até informou que assinou a PEC do Partido Novo para garantir que qualquer cidadão possa dar início a um processo de impeachment. O deputado Nelson Padovani Júnior, que é do União Brasil, criticou também a decisão do ministro. Vamos ouvir. É um verdadeiro absurdo. Isso já está pacificado e é rotina
no Brasil, tanto no Congresso Nacional como no Judiciário, desde a lei de 1079 de 1950, que são os senadores que fazem esse tripé dos poderes. Um poder não pode ser apenas sempre superior ao outro. Não pode o Procurador-Geral da República, que é nomeado pelo Presidente da República, ser ele o responsável pela abertura de um processo de impeachment de ministro da STF, porque ele não foi eleito pelo povo. E esse equilíbrio, esse tripé da democracia, exige legislativo, executivo e judiciário. Aonde que ficam os representantes do povo em cada estado? Fica no Senado. Então, é uma medida arbitrária, é uma medida incompatível com nossos atuais tempos. Nishimori, o deputado Luiz Nishimori, do PSD, considerou que o Senado tem que reagir. O deputado Tião Medeiros, do Progressistas, destacou que esse é um caso típico de julgamento em causa própria. O parlamentar reforçou que a Corte, por meio de seus membros, reinterpreta e desfigura o regime jurídico, pelo qual ela própria pode ser responsabilizada politicamente. Medeiros pontuou que o controle recíproco entre os poderes exige que as regras de responsabilização não sejam redesenhadas por quem é o objeto direto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, se pronunciou sobre o assunto durante a sessão de quarta-feira. Vamos conferir o que ele falou, inclusive com duras críticas. Eu preciso fazer uma manifestação pública para o Senado da República, para o Brasil e para a defesa do poder legislativo brasileiro. A situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência de uma lei cautelarmente. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e última para se declarar a constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Olha, nós estamos registrando aqui a repercussão política com parlamentares do Paraná sobre a decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em impedir que qualquer cidadão, inclusive os próprios parlamentares, façam aberturas de impeachment contra ministros do STF. Isso se tornaria uma prerrogativa exclusiva do PGR, do Procurador ou Procuradora-Geral da República. Aqui a gente tem mensagens. O Divino Vitório ironizou, dizendo que os salários, então, agora dos senadores e dos deputados deveriam passar para o STF. Afinal, só eles estão fazendo e desfazendo. Ereli Rodrigues dos Reis disse: deputados e senadores criticando Gilmar Mendes, por quê? Eles nunca pediram impeachment sequer, revolta por quê? Atenção aqui do internauta sobre também o fato da Câmara e do Senado não se posicionarem com frequência da forma como muitas vezes a população aguarda sobre decisões de ministros. Elcio Koleski disse que Gilmar Mendes está correto porque isso garante a independência do STF. Nós temos também aqui a análise e entendimento agora do meio jurídico. O Gustavo Swankfuri, que é PhD em Direito Constitucional, falou também sobre essa decisão de Gilmar Mendes. Vamos entender. Os dois principais pontos em discussão sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes se referem ao artigo 41 e 47 da Lei 1079 de 1950. O primeiro garantiria a possibilidade de qualquer cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e o próprio Procurador-Geral da República. E o segundo, artigo 47, contempla a discussão sobre o quórum, se o processo prosseguiria pela aprovação do parecer por maioria simples de voto ou não. E emerge-se disto o questionamento: quais os limites que a Constituição traz para que o próprio Supremo a interprete e garanta a autoproteção.
Ou seja, neste caso, será que o preceito da imparcialidade não seria um impeditivo, um limite material para que o próprio Supremo Tribunal Federal negasse vigência a uma lei aprovada pelo Parlamento, que teria o dever de proceder à fiscalização e à efetiva limitação do poder judiciário, neste caso, a cúpula, o Supremo Tribunal Federal? O advogado Luiz Henrique Braga Madalena, que é mestre e doutor em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, disse que 3 pontos dessa decisão chamam a atenção. Vamos compreender quais. O primeiro deles aí é o quórum necessário para a abertura de processo de impeachment contra ministros do Supremo, né, que passa a ser, com a medida cautelar, de 2/3 dos senadores. Aí, o quórum antes era de maioria simples. A releitura foi feita agora com base na Constituição para 2/3. O segundo ponto, e talvez o mais candente aí, seja a legitimidade para a apresentação das denúncias, né, de crime de responsabilidade que levariam a impeachment de ministro do Supremo, que passa a ter como único legitimado aí o Procurador-Geral da República, né, com fundamento nas suas funções constitucionais lá descritas, né? Ao passo que limita, não permite mais que qualquer um do povo possa oferecer tal denúncia. E tem um fundamento muito claro, que é evitar a intimidação do Poder Judiciário, principalmente não com o julgamento da denúncia, né, que precisa ser tecnicamente muito bem fundamentada, mas buscando cercear a própria atividade do Poder Judiciário com a simbologia única de se fazer uma denúncia. E por último, aí, o outro ponto que chama a atenção é a impossibilidade de ter como conduta típica de crime de responsabilidade que levaria à possibilidade de impeachment o mérito das decisões judiciais, o que o ministro Gilmar Mendes chamou de criminalização da hermenêutica, né, da própria atividade jurisdicional. Qual que é o pano de fundo em toda essa circunstância e decisão monocrática de Gilmar Mendes? Existe um movimento da direita para, a partir de 27, emplacar mais nomes dentro da Câmara, do Senado e garantir aí processos de impeachment contra ministros da Corte. O que acontece o que cabe aqui é a palavra blindagem a partir de uma decisão de um único ministro que fere aqui a troca de quase 600 representantes na classe política. A gente está falando de 600 entre deputados e senadores, quase é um número cheio, para o poder para uma única pessoa, Procurador-Geral da República. Justamente um nome ocupado e que, inclusive, é indicado pelo presidente da República. Então, caberia todo esse poder apenas ao PGR fazer ou solicitar o pedido de aberturas de processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso foi classificado como uma grave ofensa à separação dos poderes pelo presidente da Câmara, que prometeu, como a gente já exibiu e mostrou para vocês aqui, reagir a essa postura de Gilmar Mendes. A decisão dele é provisória, vai ser analisada pelos demais ministros ao longo deste mês de dezembro e temos outro contexto aqui. O PL 3640, o projeto de lei que foi aprovado já na CCJ com caráter terminativo na Câmara Federal, que agora impede as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que ainda precisa passar pelo Senado. Então não tem validade nesse momento. A decisão de Gilmar Mendes sozinho causa todo esse rebuliço no cenário político, mas ainda mais esse questionamento. Por que os ministros do STF têm algum tipo de receio, de medo? Essa justificativa, Carlos Kobach, de que nós queremos proteger a atividade e a imagem do STF. Nós queremos proteger aqui a atividade jurídica. Ela cola ou simplesmente soa mais uma vez como aquela guerra entre os poderes, o tensionamento, a queda de braço entre legislativo e judiciário, porque um legisla, o outro julga, mas no fim das contas, todo mundo faz tudo. Olha, Beatriz, essa decisão do Gilmar Mendes, que pegou muita gente de surpresa ontem, não quer proteger a atividade jurisdicional, quer proteger os próprios ministros da Suprema Corte. Vamos lembrar, a gente já tem dito nessa bancada aqui, acho que desde o ano passado, salvo engano,
que o grande projeto 2026 para Jair Bolsonaro era eleger maioria no Senado. Ano que vem nós vamos renovar 2/3 das cadeiras no Senado Federal. E o grande objetivo de Jair Bolsonaro era ter ampla maioria, inclusive para não só ocupar a presidência da Câmara Alta, como também colocar em votação esses mais de 40 projetos de impeachment envolvendo, por exemplo, o Alexandre de Moraes. Esse era o plano. A gente já disse aqui nessa bancada que Jair Bolsonaro, inclusive, passava por ele as decisões nos estados, tanto dos candidatos às 2 vagas, como também dos suplentes. Tamanha era o objetivo aí desse plano de Jair Bolsonaro, esse plano político. Pois bem, ontem Gilmar Mendes, ao dar essa decisão, ele não só reforça essa tese, como mostra a preocupação de alguns ministros da Suprema Corte com essa possibilidade, né? E aí se blinda. O que o próprio Supremo reclamou publicamente da PEC da blindagem na Câmara Federal, o que nós estamos vendo agora é uma PEC da blindagem do Poder Judiciário. Na verdade, não é nem PEC, né? Porque não vai ser votado, é uma decisão ali do Gilmar Mendes, uma decisão liminar, e que agora precisa ser ratificada ou não pelos demais ministros a partir da semana que vem aí no plenário virtual. O que coloca os ministros também numa saia justa, né? Quem que vai aprovar isso diante dessa reação não só do Congresso, mas também da população, muita gente criticando essa medida do Gilmar Mendes. E abriu sim uma crise com o governo federal, com o Congresso Nacional, que está cheio de pauta-bomba ali, limitando poderes do Supremo Tribunal Federal engavetados. Então, essa crise, se escalar, tende a sair muita gente machucada dessa discussão. Ontem, a Advocacia Geral da União pediu aí para que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, reconsidere essa decisão que restringiu a Procuradoria-Geral da República a só ela propor aí denúncias, aí até pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí vamos lembrar, hoje o atual Procurador-Geral da República é o senhor Paulo Gonet, que já foi sócio de Gilmar Mendes naquele instituto dele, o IDP, né? Instituto, deixa eu ver se eu tenho esse nome aqui, eu acho que eu não tenho. O IDP é o instituto do Gilmar Mendes, inclusive o que promove aquele chamado Gilmar Palusa, né? Instituto de Direito Público, Instituto Brasiliense de Direito Público. Esse instituto, que é do senhor Gilmar Mendes, tinha como sócio até pouco tempo atrás o Paulo Gonet. Ou seja, Gilmar Mendes agora diz o seguinte: só o meu ex-sócio aqui pode apresentar qualquer denúncia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e não mais qualquer cidadão, como dizia a Constituição. Então é um jogo entre amigos. E vamos lembrar também que a escolha do Procurador-Geral da República, a indicação, passa pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor Paulo Gonet foi eleito depois de uma articulação também feita por Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Então essa blindagem é, na verdade, um medo, um receio do que está por vir. E resolve fazer isso, até, entre aspas, de forma inteligente, em 2025, achando que pouca gente ia olhar para isso. Se enganou. E agora vai ter que lidar com essa pressão. Nós estamos diante agora de uma pressão popular que vai não mais para cima do Congresso, mas sim para o Supremo Tribunal Federal. E essa pressão acaba dialogando muito com a direita, com os apoiadores de Jair Bolsonaro, que sempre falaram ali da atuação, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que não pense que isso aí é uma decisão da cabeça só de Gilmar Mendes. Isso aí é conversado nos corredores do Supremo Tribunal Federal. Estamos diante de uma blindagem indecente, antidemocrática do ministro Gilmar Mendes, e que agora nós vamos ter que ver a reação, primeiro, a partir da semana que vem, dos seus pares, dos demais ministros da Suprema Corte, que estão sim numa saia justa, e também a reação do Congresso Nacional, já que, por enquanto, o Palácio do Planalto está quieto, embora a AGU ontem tenha pedido para o Gilmar Mendes fazer essa reconsideração. Aguardemos os próximos capítulos, mas, Rafaela, não está fácil. Só nessa semana a gente teve Gilmar Mendes aí agora querendo reescrever sozinho a Constituição.
Nós tivemos o Alexandre de Moraes, ontem falamos disso aqui, dizendo que a remuneração, o salário dos ministros da Suprema Corte não são dignos, né? Numa realidade completamente desconectada da realidade do povo brasileiro. E nós temos, que é uma pauta que nós vamos falar depois, a decisão também liminar, numa canetada do ministro Toffoli, trazendo para ele, e só para ele, sob sigilo máximo, toda a investigação envolvendo o Banco Master, porque sabe que ali, se o senhor Daniel Vorcaro resolver falar, talvez faz mais estrago do que muito pedido de impeachment e vai além do ministro Alexandre de Moraes. Decisão do ministro Gilmar Mendes foi uma decisão absolutamente desastrosa. Pode ter gente que não falou, que não comentou ainda no governo, enquanto a oposição fez muito ruído, mas toda a sociedade brasileira sentiu ontem o que passou na cabeça de Gilmar Mendes e o que ele estava tentando fazer. Agora, não sei, Carlos, se teve essa leitura de que ninguém iria notar, de que nada iria acontecer com a medida, quando estourou aí uma crise dessa proporção enorme, com uma tensão real entre os poderes, coletiva da oposição, retomada de todas essas medidas de contenção em cima do Supremo Tribunal Federal, desde a questão da limitação do mandato do tempo de um ministro no Supremo Tribunal Federal, a essa que vocês já mencionaram, que é a questão de você travar ali as decisões monocráticas. Uma decisão individual, arrogante, pretensa, desconectada da realidade brasileira e que foi capaz de alterar por todo o equilíbrio entre as instituições. Mesmo quem calou sentiu que a coisa foi desproporcional com a atitude do ministro do Supremo Tribunal Federal. O ponto central, inclusive, é o seguinte: onde é que está isso na Constituição? Onde é que você acha isso na Constituição? Pode um ministro inventar, reescrever o que ele quiser sobre o Brasil? Porque ele tem sangue azul? O que acontece? Que ele tem, com uma caneta, o poder de o que dá na telha, ele acorda e simplesmente acaba dizendo e ditando o que o resto do Brasil inteiro vai ter como balizador de equilíbrio entre os seus poderes. Então, veja, para um presidente da República, continua valendo, né, a lógica de que qualquer um de nós pode provocar e pedir um impeachment. Mas para o ministro do Supremo Tribunal Federal, não. Por quê? Tem que ter um terço? Só pode o PGR, o sócio, como apontou aqui o Carlos Kobach. Daí é o argumento, né, de que é preciso evitar intimidações. Tem algum ministro do STF intimidado em tomar decisões? O que dá na telha é o que pensa, mesmo que gere controvérsias e críticas hoje em dia? Tem alguém que está intimidado lá de decidir o que quer que queira? Não parece. Então, as reações do Senado vieram, dão um recado muito importante, porque as críticas, elas vinham muito do campo da direita em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal. Mas com essas últimas trapalhadas e decisões completamente cheias de si, você percebe que mesmo quem tinha ali um certo receio com o olhar do que acontece na Suprema Corte, já começa a ter uma pulga atrás da orelha. Acho que estão passando um pouco da conta aqui, né? Acho que isso aqui não pegou bem. Não faz um sentido. Esse gosto que ficou para todos os brasileiros de corporativismo, de autoproteção. Por que quando foram os deputados, aí foi um escárnio? Aí não. Como podem os deputados se acharem uma classe que querem ser processados com autorização deles mesmos? Mas o Supremo, tudo bem? Que raciocínio torto é esse que a gente enxerga aqui no Brasil? As respostas estão vindo em termos de indignação e nós vamos assistir no momento completamente desnecessário, até o dia 12 a 19, quando a gente vai entender o que pensam os demais ministros, se concordam com essa visão aí. E olha esse timing, né, Rafaela? Mendes. A gente tá falando de fim de ano, aquele clima de fim de ano em que muitas vezes Câmara e Senado estão praticamente paralisados. Bia, agora dizer o seguinte, a gente está tendo um final de ano que não parece muito final de ano, porque você tem briga do Congresso com o governo, já um tensionamento em relação a isso, aí você vai ter a questão da escolha do Messias, que também já vinha criando tensionamentos, e agora, por fim, vem o Supremo do grandíssimo nada. Bom dia, acordou, resolveu canetar o que deve ser o Brasil na sua visão, e pronto, o resto do país que engula a goela abaixo. Então a gente vai ver o resultado desta avaliação. Estou muito curiosa, inclusive, para saber o que pensam os nossos ministros, se pensam em afinação com o poderoso ou então com o Supremo Gilmar Mendes.
Por falar em fim de ano, nem a LDO foi votada no Congresso ainda. Tem análise prevista para hoje. Hoje. E aí, enquanto a gente está discutindo tudo isso, decisão do Gilmar Mendes, uma comissão mista do orçamento aprovou a obrigação do governo pagar até 65% das emendas previstas até a eleição. Então é dinheiro injetado na veia da Câmara direto nos seus redutos eleitorais. É o Brasilzão do meu Deus.